Galera, é o seguinte, acabei de ver o jogo do Brasil aqui e tô impressionado com a bola que o Miguelito jogou, principalmente no primeiro tempo, né? Ele acabou com a seleção brasileira no primeiro tempo, uma atuação de gala, o melhor jogo que eu vi o Miguelito fazer. E olha que eu assistia antes, quando ele tava no Santos, lá na Série B, aos jogos da Bolívia, com uma baita expectativa. Lembro do golaço que ele fez contra a seleção colombiana, por exemplo. É, né, um jogo histórico para a Bolívia, né? Mas assim, nunca vi ele tão maduro, tão bem fisicamente. E é o natural, né? Quando a gente olha para um jogador de 18 para 19 anos, que esses intervalos que a gente dá entre acompanhar, e eu confesso que eu tenho acompanhado pouco ele na Série B, eu tenho conversado com algumas pessoas que assistem, acompanham um pouco mais sobre o desempenho dele na Série B, e o que eu tenho recebido de relatos é que o desempenho dele é normal, né? Nada fora da curva, tem boas partidas, partidas que ele não aparece muito, e regular como qualquer menino da idade dele, que não é um cara completamente fora da curva, teria, né? Mas é um titular da equipe. Mas eu fiquei hoje muito bem impressionado com o jogo que ele fez contra o Brasil e tenho visto aqui uma movimentação, inclusive nas redes sociais, nos grupos aqui, torcedores de outros clubes falando, cara, a gente tem que buscar esse moleque é do Santos, de quem da onde esse moleque é, quanto custa, porque, pô, estamos precisando de um jogador como assim, como com essas características, um ponta canhoto muito rápido, etc. E o Santos acabou de contratar, né, um jogador justamente com essas características, que é o Bilal, falamos sobre ele aqui ontem, que mostra muito como o Santos não acredita no Miguelito, né? E o Santos não acredita no Robinho Júnior, por exemplo, que são duas opções jovens para jogar nesse setor. Jogadores jovens, canhotos, pontas direitas, e que o Santos contratou um cara até, sei lá, o fim de 2026, 25 anos, um argelino, porque o Santos não confia nos seus talentos que ele tem. E aí, se a gente vê o Miguelito com 7 gols, um dos artilheiros das eliminatórias, um número impressionante, né? E ele coloca, é por causa dele que a Bolívia faz uma campanha de pegar a repescagem e flerta hoje com a possibilidade de jogar uma Copa depois de 32 anos. É por causa do Miguelito que a Bolívia se colocou nesse lugar. Então, claro, a gente tem que entender que o jogo de hoje ele tem uma série de questões aí completamente atípicas. O Marcelo Moreno, né, quando jogava aqui no Brasil, e ele ia defender a seleção da Bolívia lá na altitude, ele parecia o Ronaldo, assim, claro, tô brincando, mas parecia ser muito melhor do que era, e claro, o fato atípico do jogo interfere um pouco nessa avaliação, mas tem coisas ali que não são necessariamente sobre altitude, né? Teve uma bola do meio de campo, eu não sei se vocês viram, que ele dá um drible no meio campista do Brasil, assim, um drible de futsal, que é uma coisa constrangedora. O cara ficou caído no chão, assim, e ele saiu jogando tranquilamente. Ele criou soluções, né, ao longo do jogo. Ele fez o gol de pênalti e tal, mas ele cria soluções. Eu acho que o pênalti aconteceu nessa jogada, que começa com ele dando drible no meio de campo, e aí a bola sendo lançada ali na ponta esquerda para o jogador que sofre o pênalti. Uma atuação, assim, muito boa mesmo, num altíssimo nível, não é fácil. Foi o primeiro. O Miguelito é o único cara a furar a defesa do Carlo Ancelotti no Brasil. Isso não é pouco, embora, de novo, as circunstâncias do jogo, o fato de jogar em El Alto, né, que dificulta ainda mais do que La Paz, tudo isso entra na conta. O time do Brasil completamente irreconhecível. Eu não caio muito nessa, porque sei que ali é praticamente outro esporte. Embora eu seja a favor que os jogos aconteçam ali, se você pode viver ali, você pode jogar ali. Se joga onde se vive, né? E para mim é uma questão simples. Mas o fato é que fico pensando, né? É um jogador que tem contrato aí até o final do ano com a América de empréstimo. O Santos poderia contar com o Miguelito no que vem, poderia ser um cara importante, mas o Santos parece não querer, não se empolgar. E é uma pena, né? É uma pena porque, de novo, é o Santos apostando em jogadores mais velhos, por exemplo, o Bilal, que tomara que dê certo. Vou chamar de Bilal, tá? Brahim é o caralho. Vou chamar de Bilal e é isso aí. O Bilal, ele não deu certo em lugar nenhum até hoje, mas o Santos acredita mais num argelino que nunca jogou no Brasil, que não deu certo na França, não deu certo na Inglaterra e não deu certo na Bélgica, em detrimento de um menino de 18 anos
que pertence ao próprio Santos e que o Santos não tem que fazer nenhum investimento a mais, etc. Ou até o Robinho Júnior. É a filosofia hoje do Santos, uma filosofia meio que de sucateamento da base, né? Que eu discordo completamente, né, da maneira como o Santos vem lidando com isso, mas quem sabe, né, o Vojvoda tenha visto o jogo hoje, se empolgado, porque também passa muito pelo comando técnico. E o Vojvoda não é burro. Quem sabe ele tenha visto o Miguelito e fala, pô, esse cara é do Santos, quero contar com esse cara ano que vem. Acho que vai passar muito mais pelo treinador em si do que passar por essa diretoria que, de novo, assim, negligencia a base demais. E o Miguelito é um produto da base do Santos porque está do Santos desde muito jovem, apesar de não ser brasileiro. Outra coisa que eu quero falar aqui é sobre a reunião, né, do Conselho do Santos. Estou gravando o vídeo tarde, mas eu esperei alguma novidade com relação a isso. E aí, dando os créditos aqui para o Lucas Mussetti, que soltou um relato aqui de um conselheiro. Eu até então, até agora, não consegui contactar ninguém, mas é importante dizer que depois da pressão que a gente fez, e esse canal foi importante porque foi o primeiro vídeo que a gente que teve na mídia santista falando sobre o absurdo que eram os caras terem recolhido os celulares, foi aqui. Assim que explodiu essa notícia, eu recebi e falei aqui que foi aquele vídeo do cheirinho de golpe, vocês lembram bem? Pois bem, diante da repercussão que outros tantos canais que são importantes, porque eu sozinho, uma andorinha só não faz verão, tem muita gente maior do que eu, muita gente mais importante e relevante do que eu, que abraçou o tema, que criticou, e isso fez com que a pressão gerada dentro do conselho foi que eles não tivessem a atitude de tomar os celulares. Então eles permitiram os celulares depois da péssima repercussão que teve. E mais do que isso, né? A reunião tinha também como intencionalidade apresentar o novo estatuto, né, com as suas cláusulas que não só tivessem a ver com a cláusula da SAF, que é a cláusula que hoje causa confusão no estatuto atual, mas as outras coisas que entrariam. E tudo isso foi abortado, tá? Segundo o relato que o Lucas Mussetti tuitou aqui, que recebeu de um conselheiro, nada disso foi abordado. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Reunião muito boa. O Dr. Rodrigo, isso é o conselheiro falando, tá? O Dr. Rodrigo é um profundo conhecedor do assunto. Foi uma reunião informal, sem ata, sem registro, sem mesa do conselho. Nenhum membro da diretoria, nem presidente, nem comitê de gestão. Foi apenas para os conselheiros tirarem dúvidas de SAF com um especialista. Somos cobrados sobre decidir, mas nunca foi isso, nem perto disso. Ficou claro que a diretoria do clube vai apresentar quando tiver as propostas de empresas. A partir daí, vamos discutir contrato a ser aprovado no conselho e depois para associados. Foram muitas perguntas, mais de 10 conselheiros pediram a palavra para entender e sugerir. A comissão do estatuto também participou. Tiraram dúvidas de percentual, valor, e tudo isso é prematuro discutir porque não tem proposta. Se a diretoria vier com um X, o conselho vai discutir os pontos. Qual o percentual, o que impacta no investimento. O patrimônio vai ser do clube ou da empresa. A comissão do estatuto entende que o patrimônio tem que ficar com o Santos, assim como a base. O clube continuaria sendo associativo, mas essa empresa comandaria o futebol. Não houve conversa sobre outros assuntos do estatuto e nem se falou de valores da SAF. Só dúvidas técnicas sobre a implementação do clube empresa. Ou seja, uma reunião que nem precisaria acontecer no Conselho do Santos. Poderia acontecer na casa de um desses caras, né? Não entendi, mas enfim. Foi uma reunião ali para se aventar um pouco mais. Agora, tem duas coisas aqui que me chamam a atenção, tá? A comissão do estatuto entende que o patrimônio tem que ficar com o Santos. Isso o Celso Pires já tinha falado numa entrevista que deu para o De Olho no Peixe, lá para o canal do Felipe Camargo. Eu assisti a esse trecho da entrevista, assisti a entrevista na íntegra, e ele falou que entende que o patrimônio tem que ficar com o Santos. E aí, assim, o patrimônio do Santos hoje, para mim, ele não faz tanta diferença na hora de um investidor adquirir a SAF do Santos. Por quê? Porque qual que é o patrimônio do Santos? A Vila, que é um estádio antigo, e que não vale tanto assim, um CT Rei Pelé que hoje nem é patrimônio do Santos, é da União e que pode vir a ser, mas hoje não é. Um CT Meninos da Vila está deteriorado e que mais? Não tem mais nada. Então, isso não vai ser uma coisa que bloqueie um investidor. Agora, quando ele fala que tem que ficar com a base, aí eu já, assim, se for nesses termos, acho muito pouco provável que o Santos tenha um investidor.
Porque a menina dos olhos de um grande investidor que comprar o futebol do Santos é a base do Santos, né? Como é que vai funcionar a base sendo de propriedade do clube social? Eu nunca vi um contrato assim. O próprio Fluminense agora que despertou, está negociando aí a sua SAF, né, com o pessoal da XP e o caramba, 40 investidores tricolores. Aí a torcida do Santos ficou revoltada quando leu que os caras esperam investir no clube em 10 anos 6,9 bi e que a SAF do Santos estava sendo avaliada em 2,2 bi só. Como assim? Se a do Fluminense vale quase 7, o Santos vale 10. Só que aí depois a gente começou a ver que não era bem assim, né? A SAF do Fluminense parece estar sendo comprada só por 500 milhões e ela foi avaliada em 1,1 bi. Então, boa parte disso é para bater dívidas, isso de dinheiro novo. Esse 6,4 além de investimento é o que o clube espera fazer com receitas futuras se tiver boa gestão. São exercícios de futurologia. Então, o Santos hoje, o valuation que o Giovanni Martinelli deu, que a XP chegou ao Santos, que seria 3,4, a receita que o Santos estima para 2025, ou seja, o valor de 2,2 bilhões de reais, é o dobro, exatamente o dobro do valor que o Fluminense foi avaliado hoje, que é 1,1 bilhão de reais. Então, eu sinceramente acho que o Santos valeria, no meu coração, para mim, não tem preço, né? 10, 20, 30, 40 pela tua história, pelo tudo que ele representa e tudo mais. Mas diante do cenário, eu acho também muito pouco provável, sendo bastante realista, que alguém compre o Santos por mais do que isso que foi furado aí pelo Giovanni Martinelli. Então, assim, a gente tem que trabalhar com a realidade como ela é. Fato é que nada aconteceu nessa reunião de muito importante, muito por conta da pressão que a gente, enquanto comunidade da internet, colocou na diretoria e no conselho com relação a isso. Até a questão do celular foi revista a partir da pressão e é por isso que existem esses canais aqui. É por isso eu fico feliz quando eu sei que, de novo, não é sozinho. Uma andorinha sozinha não faz verão, mas eu faço parte dessa oposição porque é isso que vai levar o Santos para um lugar melhor. Se a gente deixar na mão desses caras, eles fazerem o que eles quiserem, não ter voz para discutir, dizer amém para tudo, esses caras vocês conhecem bem. Então, é mais ou menos sobre isso. Agora, todo o foco se volta à semana de trabalho, né? O time já está treinando, já tem novidades aí de que o Neymar deve ir a campo mesmo, não deve faltar ao jogo, seria um absurdo ele não jogar por conta do gramado sintético, principalmente na situação que o Santos se encontra. Então todo o olho agora começa a se voltar com o fim da data FIFA no campo, né? Com como o Vojvoda vai preparar a equipe, como ele vai montar, quais são os jogadores que ele vai poder contar. A partir de quinta-feira ele já vai ter Rincon e Alexis Duarte para poder também pensar em como encaixar, se vai encaixar esses caras ou se vai pensar nesses caras para o próximo jogo. Mas agora o assunto volta ao normal, né? Quando a gente começa a falar de bola novamente, começa a falar sobre possibilidades. E esse jogo do Atlético Mineiro que tem 0 pontos no segundo turno, mas que estreia o Jorge Sampaoli, que era o sonho de muitos torcedores do Santos. E ele agora assume o clube atleticano e a gente conhece que o Sampaoli consegue provocar um efeito imediato nas equipes. Vai ser um jogo muito difícil. Santos, quando jogou lá ano passado, perdeu feio, 2-0, 2 gols do Paulinho, né? Que hoje joga no Palmeiras. É um gramado que, apesar é sintético, mas é ruim. Não vai ser fácil. Vamos ver como é que o Santos se comporta. A gente vai também trazendo vídeos aqui, conversando um pouco sobre as novidades dessa ideia de montagem de equipe do Vojvoda. Tá bom? É isso. Vídeo tarde da noite, mas acho que é importante. Não se esqueça de deixar o seu like, se você puder se inscrever nesse canal e ativar o sininho para não perder quando tiver conteúdo aqui, porque aqui vocês viram, não tem um horário fixo, então é importante que vocês sejam notificados. Um grande abraço e até a próxima. Opa! Aqui.